Olha ele aí! Oi, boa noite, Guto. Tudo bem, Nick? Uai, melhor agora com vocês aqui, ué. Que Né? saudade toda. Melhor juntos, né? Separados já somos bons juntos, então somos melhores É juntos ainda. bom que nós fica melhor. Exatamente. Amigo, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Casa do Caminho, que é a sua casa também. É uma alegria muito grande para nós ter a sua colaboração nessa noite de hoje e que nós tenhamos a capacidade de poder tocar esses coraçõezinhos, inclusive os nossos, né? Sempre. Tá aí. Pessoal, sejam bem-vindos todos aí, os que já estão entrando no link da live da Casa do Caminho. Boa noite aí para a Maju, que entrou logo mais, a Rosimeire, a Salete, a Sabrina, a Maria Helena, a Edilene, o Agemir, a Sandra. Coisa boa, amigos, estarem com a gente aí mais uma vez. E, mais uma vez, a gente pede para que vocês possam encaminhar essa live aos seus amigos, familiares, conhecidos, para a gente espalhar um pouquinho desse foco de luz para os que estão em casa também e os que a gente gosta, né? É uma alegria ter hoje o nosso amigo Nicolas Gontijo, de Patos de Minas, trabalhador fiel e incansável, tanto da doutrina espírita quanto de Cristo, né? Acima de tudo, né? Que é um cara que sempre está disposto a nos colaborar, que eu tive a honra de conhecer há alguns anos atrás, virar meu irmão de coração, frequentar minha casa, dormir aqui em casa, comer da comida da Dona Neuza. É uma felicidade, amigo, tê-lo aqui hoje, tá? Nós também, muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Amigos, então a gente vai começar então a nossa live de hoje, o nosso estudo, né? Como de costume, com uma prece para a gente ambientar os nossos espíritos, né? Para a gente conseguir canalizar um pouquinho mais as nossas forças. Então, convido a todos, de forma íntima, conforme vocês mesmos sentirem-se bem, fechando seus olhos do corpo físico, abrindo um pouquinho aí o nosso canal do nosso espírito com o alto, agradecendo antes de tudo aos espíritos que se encarregam desse estudo, que nos conduzam às nossas mentes, pensamentos, sentimentos e palavras, a fim de tocarmos a todos aqueles que, direto ou indiretamente, estão ligados a nós agora. Em nome do nosso Mestre Jesus, pedimos as luzes para os nossos lares, as bênçãos, as intuições necessárias para que os seus ensinos, através de nossas bocas, possam alcançar aos corações que estão aqui hoje. Pedimos ao alto as bênçãos aos amigos desencarnados que, por misericórdia divina, estão aqui também presentes, estudando, aprendendo e conhecendo um pouquinho da lei de Deus junto conosco. Agradeçamos a bela oportunidade de, mesmo no momento de conflito mundial, ainda assim termos o conforto do nosso lar, as vestes do corpo físico, alimentos do corpo material, mas acima de tudo o alimento para as nossas almas encarnadas aqui, estagiando nessa terra maravilhosa que nos acolhe. Em especial hoje faremos a prece da humildade. Deus da misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, conserve, ó Pai, que te assinale o amor infinito, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induz-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortaleça-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer, em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construístes no universo, concede-me, ó Deus, de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água. Se sente tranquila e feliz porque vê capaz de refletir-te a luz no brilho
eterno da criação. Obrigado, Pai. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo Nick, vamos começar mais uma noite de trabalho. Bem-vindo aí aos amigos que entraram depois da prece, durante a prece, que surgiram aí com a prece. É uma alegria muito grande. Hoje o nosso amigo Nick vai falar um pouquinho para a gente aí das doenças, né? Tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, sob a luz do espiritismo. Eu vou pedir licença aqui aos nossos amigos, temporariamente, para a gente desabilitar a caixinha de comentários. O Nicolas vai falar para a gente de forma fluida aí dentro de aproximadamente meia hora, 40 minutos, o tema, para que a gente tenha uma certa ideia sobre como a gente pode compreender, né, melhor. E aí, depois disso, a gente volta para a gente prosear um pouquinho, que a gente gosta de prosear. Enquanto isso, eu vou anotando aqui alguns pontinhos, então. Meu amigo, a palavra é toda sua. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Convidado, combinado. Muito obrigado, viu, Vitinho? Vamos nessa. Eu gosto muito que a forma como foi me passado o tema, eu achei muito legal. Que o nome que me foi passado foi A Doença no Processo Evolutivo. Eu achei isso encantador, porque quando a gente fala a doença no processo evolutivo como tema, aí fica interessante, porque o foco não é mais a doença, é o processo evolutivo. Ele que se torna o cerne do que a gente tem que realmente buscar focar. Pelo seguinte, quando a gente está falando de doutrina espírita, a gente está falando de Jesus, é importante entender que o mestre, nos seus ensinos, ele tinha um alvo, um público-alvo muito específico, que eram os espíritos imortais. Jesus fala para espíritos. É por isso que, às vezes, se a gente tenta interpretar as falas do Cristo com um olhar material, elas são confusas, contraditórias, estranhas. Justamente porque a fala de Jesus é direcionada aos espíritos. E isso fica muito interessante quando a gente começa a perceber que o processo evolutivo é o cerne do motivo de nós estarmos reencarnados na Terra. Estamos reencarnados na Terra para evoluir. A Terra é uma escola. A Terra é uma escola. E como escola, ela tem uma finalidade de preparar o espírito para a vida eterna. É a grande ênfase da Terra. É a grande ênfase do processo evolutivo. E quando a gente tem isso em vista, todo o nosso processo de vida passa a ser ressignificado e ganha novas nuances, novos significados. E uma experiência que me chama muita atenção é numa das séries de livros dentro da doutrina espírita que muito me fascinam, que é na série de André Luiz, especificamente na obra No Mundo Maior. Eu sou encantado com aquela obra, principalmente no momento em que o André Luiz ele começa a observar ele na condição de espírito, no plano espiritual, trabalhando uma colônia de luz, cercado de trabalhadores iluminados, ele começa a se perguntar por que existem espíritos que ficam nas colônias iluminadas, cercados de mentores, em trabalhos luminosos, cheios de amor e felicidade, enquanto outros espíritos vivem vales de sofrimento, completamente alienados, perdidos de si mesmos. Então ele busca a orientação de um instrutor desse livro que vai orientá-lo, que é Calderaro. E ele vai até Calderaro e pergunta, Calderaro, por que existem essas desigualdades? Por que há espíritos que sofrem e há espíritos que parecem evoluir, transcender, superar os processos? E eis então que Calderaro traz uma resposta que é profundamente fascinante. Ele diz a André, André, antes de tudo, é preciso renovar o nosso olhar. É preciso observar as pessoas sob um novo ângulo. Sobre um novo ângulo. É preciso modificar o olhar. Onde a gente vê revolta, é necessário entender que se trata de um irmão ignorante. E que todo ato de crueldade ou de maldade é, na verdade, uma expressão de enfermidade. De enfermidade. E quando ele traz esse olhar para o André, e para a gente que está lendo o livro, tudo se modifica em torno de nós. Porque
Por mais que nós estudamos a doutrina espírita, por mais que tenhamos uma religião, por mais que tenhamos uma visão de vida eterna, nós ainda vemos o mundo como seres materialistas. Temos uma dificuldade muito grande, muito profunda, de vermos-nos como espíritos imortais, como seres que estão passando pela Terra num processo educativo. Temos muita dificuldade disso, muita dificuldade. É mais ou menos, como a época que a gente estava no ensino médio. Todo mundo, quando passa pelo ensino médio, tem aquele sofrimento, né? Você quer encaixar nas rodinhas, você quer ser popular. Aí você tem aquela galera, você tem, por exemplo, aquela galera que é mais estudiosa, que o pessoal chama de nerd, de CDF, que manda super bem nas notas, mas não é muito descolado, o pessoal não acha eles muito legais. E tem aquela galera que é super descolada. Tem aquela galera que é super show, popular, todo mundo gosta, mas que elas agem como se fossem viver para sempre o ensino médio. Ninguém ali parece que. Eles até falam que vão fazer outras coisas, mas parece que a mente fica ali, eclipsada, congelada no ensino médio. E é mais ou menos a mesma coisa quando a gente olha para a questão da religiosidade no processo da vida, no processo encarnatório. É preciso entender que a vida na Terra é uma experiência transitória. Assim como o ensino médio. Senta na escola, senta para fazer um curso, ele tem um prazo de acabar, não vai ser para sempre. Eu não vou ser para sempre Nicolas ou Augusto, por mais descolado que seja, não vai ser para sempre Graças a Augusto. Deus. A gente está num processo de renovação constante. E é necessário se atentar ao que é realmente essencial daquele processo. Ah, é legal ter amigos no ensino médio? Super legal. Nossa, é legal se eu for o cara mais descolado da minha sala? Show de bola. Desde que isso não seja o centro do seu processo lá dentro. Você está lá para aprender, para crescer, para se gabaritar, para quando você terminar o ensino médio, você vai fazer um vestibular, vai fazer um curso superior, vai fazer um curso técnico, ou vai trabalhar na sua área. Mas o objetivo é passar por aquilo ali, se qualificar para as próximas etapas. Assim deve ser igualmente no processo encarnatório. O espírito reencarna, passa pela Terra com uma finalidade: qualificar-se como espírito imortal. Qualificar-se como espírito imortal. Esse que é o objetivo. Quando a gente vê Jesus vir há 2000 anos fazer aquelas coisas extraordinárias que ele fez, Jesus nada mais era que um modelo para que nós espelhássemos. Tanto que ele fala: olha, tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Porque esse que é o objetivo. Nós aprendermos a sermos filhos de Deus. A gente usa demais a expressão filho de Deus, mas se atenta pouco a entender que nós somos realmente deuses. Jesus fala isso também. Se eu não me engano, no Com Evangelho de certeza, né? João. Vós sois deuses. Nós somos deuses. Mas deuses em preparo, deuses em processo de aprendizado. Deuses com aquele coletinho, igual de supermercado, em Baseado. treinamento. Somos Treinamento. nós, em treinamento. Então a gente tem um processo ali mais transitório. E o que acontece? A Terra é uma escola. É como se ela fosse uma faculdade. Você chega na faculdade, hoje não que está em pandemia, né? Você chega normalmente, tem a galerinha lá da agronomia, de bota, pit-paia, tem a galera das humanas, tá lá com os cabelos coloridos e tal, o povo todo criativo. Cada grupinho ali tem as tribos, cada um fazendo um curso. E o curso é específico daquele grupo, com uma finalidade específica. Só que a Terra é uma escola, diferente do que muitos pensam, com muito mais recursos que uma universidade. É uma escola, um educandário com infinitos recursos. E é tão abundante os recursos que, em vez de ter um curso de uma profissão que tem um grupo de pessoas, na Terra temos um curso específico para cada um. Eu estou fazendo o curso Nicolas, você está fazendo o curso Augusto. Cada pessoa que está assistindo, a gente está fazendo um curso específico nosso. A Terra, em todo o seu processo encarnatório, é um curso específico. Específico para você. Foi pensado quem que são seus pais, onde que você ia nascer, a ausência de pais, talvez em alguns casos, a condição socioeconômica, o sexo, a cor, inclusive levando em conta a sociedade que se vive. Inclusive levando em conta a sociedade que se vive. Se a pessoa nasceu mulher numa sociedade machista, isso foi previsto pela espiritualidade e tem uma finalidade pedagógica. Ah, eu tenho que aceitar o processo? Não, não é aceitar, né? Não é não vou ser subserviente ao machismo. Não, mas você foi inserido num contexto machista.
para que você possa, inclusive, trabalhar a sociedade para que ela seja menos machista. Inclusive, toda a estrutura, a configuração da sua encarnação, ela tem uma finalidade pedagógica. Pedagógica. E é aí que entra a necessidade da fé e da resignação. Não no sentido de eu ser omisso ou subserviente às circunstâncias que eu tenha nascido, mas no sentido de eu me atentar que houve um propósito de eu estar sendo inserido naquele contexto. Houve um propósito. Porque nós, principalmente nós do meio espírita, temos uma visão muito mecânica da lei de ação e reação. A gente adora, né, brincar de ação e reação com a espiritual, com as coisas. Pessoa atropelada, certeza que ele esmagava os cristãos com a biga. A pessoa morreu no incêndio, ele botava fogo nos cristãos. O cara morreu afogado. Não, é porque ele transportava os escravos num navio negreiro. Nós faz o bolão espírita do que aconteceu. E às vezes a gente não se atenta para a realidade pedagógica desse processo. Porque Deus é pai. E o bom pai, ele sempre educa. E a finalidade essencial da reencarnação é justamente o aprendizado, o crescimento, a evolução. Por isso que eu acho muito interessante quando falou doença no processo evolutivo. Porque o processo evolutivo é o principal. A doença é uma das etapas. Porque sim, é previsto no plano encarnatório que o espírito venha com alguma doença, de acordo com a necessidade. Eu, por exemplo, tenho 10 graus de miopia. Isso me complicou em várias coisas. Eu não passei alguns concursos. Eu tive a minha carreira de atleta prejudicada, porque eu não enxergava. Mas eu vejo o quanto isso é valioso para mim hoje. Eu só tenho um nível de concentração, de estudos que eu tenho hoje, graças à miopia. Ela foi uma ferramenta para que eu desenvolvesse outros aspectos. Porque é tentador a gente se apegar aos mecanismos de ação e reação de forma mecânica, ao invés de se atentar para o processo evolutivo e para os mecanismos que se desdobram em torno desse processo evolutivo. Porque se eu revolto, se eu me revolto, se eu crio ansiedades, eu sou que nem aquele aluno que vai fazer o exercício ou a prova, e em vez de tentar fazer, ele fica, não, o professor errou essa questão. Certeza que o professor errou essa questão. Certeza. Não é ele que não sabe, não, é o professor que errou. E aí, quer dizer, ele não vai aprender. Ele não tem abertura de aprendizado, para o aprendizado, para o processo. E às vezes, quando a gente fala de aprendizado, soa também uma conversa meio coach, né? Meio coach quântico, relativístico. E aí a pessoa pensa, tá, mas por que eu tenho que aprender? Para que eu tenho que evoluir? E isso está lá no Livro dos Espíritos. Quando eles perguntam assim, qual que é o objetivo da lei de Deus? E eles falam numa forma categórica, para a felicidade do homem. A gente quer evoluir para a gente ser feliz. A felicidade verdadeira. Aquela felicidade que independe de circunstância. Para a gente ser descolado que nem Jesus. Quando ele estava lá, na última ceia, um dia antes do Calvário, fez uma prece para Deus, entregou a alma e olhou para os discípulos e falou: olha, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O mundo não afetava Jesus. Ainda que o mundo inteiro se virasse contra o Cristo, ele ainda era feliz, pois ele permanecia fiel a Deus. Permanecia fiel. Esse é o objetivo de evoluir, ser feliz, independente das circunstâncias. Esse é o grande objetivo. Tanto que eu sempre me recordo uma história que é muito engraçada. Tinha uma companheira nossa do centro que certo dia chegou um morador de rua e jogou um monte de roupa suja em cima dela. Falou, lava pra mim, mulher. E ela ficou revoltada. Era todo bonitinho, cabelinho pintadinho, unha feitinha. Ficou revoltada. Falou, não lavo nem minhas roupas, lavo as suas. E ela contou essa história pra gente, eu brinquei com ela. Eu falei assim, nossa, mas e se fosse Madre Teresa de Calcutá, o que será que ela teria feito? Imagina, tinha lavado as roupas desse homem, tinha arrumado uma casa pra esse homem, tinha arrumado um serviço pra esse homem. Porque essa é a diferença dos espíritos de luz para os espíritos em sofrimento. A visão. Por isso que muitas vezes no mesmo local você vai achar espíritos de luz e espíritos de sombra. No mesmo local. No mesmo local físico. Porque a mente, o coração, entra em outras sintonias. Justamente porque esses espíritos evoluíram.
A evolução não é um passaporte open bar para você ir para a colônia espiritual luminosa. Não é esse o propósito. É você ser feliz independente das circunstâncias. O espírito que é evangelizado, ele é feliz, ele traz paz, ele é um instrumento pacificador, transformador, onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja. Eu sempre faço um exercício de imaginação. Eu não lembro se eu fiz na última palestra, mas eu gosto muito de fazer. Gosto de pedir para as pessoas imaginar o seguinte, Guto, que chega uma nave espacial gigantesca e todo mundo entra nela, tipo uma arca de Noé voadora. Todo mundo entra nela, nós todos entramos. E a gente vai para outro lugar, né? Assistir a agenda aqui. Deixa até do jeitinho que ela tá. E chega outra nave, com a mesma quantidade de pessoas. Só que agora, todas elas são espíritos da natureza do Cristo. Do mesmo nível evolutivo do Cristo. O que será que isso aqui ia virar, né? O que será que aqui viraria? E é esse que é o objetivo do Evangelho. Evangelizar os corações. Fazê-los aprender a conquistar a própria felicidade. Despertar seus próprios potenciais. E é aí que é bonito o processo evolutivo. É aí que é bonito. Porque Deus, ele não está preocupado em te punir. Nossa, o Nicolas na outra vida era rico e esbanjou, né? Você vai vir pobre. Pra ele aprender. Não. Ele junta uma soma de elementos. Você fala, olha, o Nicolas não se deu bem com o dinheiro. Então ele não vai vir com dinheiro, mas ele vai vir com outras ferramentas. Com outras ferramentas. Talvez ele vai ter uma pessoa que vai permitir que ele tenha educação. Ele não vai ter dinheiro, mas ele vai ter formação educacional. A espiritualidade vai sempre manuseando os dispositivos, as ferramentas pedagógicas. Para a gente justamente aprender a conquistar a felicidade. Porque os vícios, eles não são fonte de sofrimento. O egoísta, o orgulhoso, ele sofre profundamente só de ser egoísta e orgulhoso. É terrível. O vaidoso, da mesma forma. Pensa, quantos micos que todo mundo paga na vida. Para uma pessoa vaidosa, é um verdadeiro terror. É um suplício. Conta para o outro. Tranquilo. Entra sempre. É muito importante a gente aprender a virar essa chavinha na nossa mente. De estarmos atentos para o que Deus quer ensinar. É aquela fala de Francisco de Assis. Sempre que a dor o visitava, ele olhava nos olhos e perguntava: Ô minha irmã, o que você tem para me ensinar hoje? Com esse olhar, tudo muda. Tudo muda. Você começa a se ver como um aprendiz, como um discípulo que está num processo de aprendizado. E aí que entra a importância da gente entender o Evangelho não como remédio, mas como receita. Jesus não era farmacêutico, Jesus era médico. O médico ele não te dá o remédio, ele te dá a posologia. Ele te receita o uso da posologia. Olha, você vai tomar tantas horas do dia, tal hora, quando você acordar, quando você dormir. Ele te dá a posologia. Porque compete a você fazer uso do remédio. Compete a nós fazermos uso do nosso remédio. E o nosso remédio está onde? Está na vida. Está na vida. A nossa vida, o plano pedagógico que nós estamos inseridos, já é o remédio. É por isso que todo mundo, ninguém escapa. Ninguém escapa da misericórdia de Deus. Todo mundo está no seu processo. Nós aqui no Brasil, um irmão que está na África subsaariana, um irmão da Europa, um irmão da China, todos estão em processos. Mesmo que às vezes eles nem conheçam Jesus. Algo da religião deles os inspira para que eles passem pelo remédio que é de todos, que é a vida em si mesma. A vida é o remédio. O evangelho é a receita. Que a gente faça um uso adequado dessa posologia. E aí que entra a gente usar o evangelho como instrumento, como ferramenta para o uso desses remédios. Porque a doença vem, a doença física, a doença mental, e cabe a mim olhar e dizer: Ô irmã, o que tu tem para me ensinar hoje? Porque a gente vai perceber todos os processos como viagens internas. Às vezes a gente não se atenta para os simbolismos bíblicos. Para os simbolismos bíblicos. Aquela travessia dos judeus lá no deserto é um símbolo. A travessia do Êxodo. É um símbolo muito profundo. Quando você pega que eles saem do Egito
para a terra prometida. Porque esse deserto é o nosso coração, é o nosso mundo interior. Enquanto eu estou dependendo de, enquanto eu estou dependendo de circunstâncias externas para ser feliz, significa que eu estou vivendo num deserto. Porque tudo que é material é transitório. Meus pais um dia morrerão. É triste, eu não queria. Queria que eles ficassem comigo para sempre. Queria até antes deles. Mas eles um dia irão. Egoísmo, hein, Nicolas? Credo. Então, queria juntinho de mim. Mas um dia eles vão. Um dia eu não vou ter a saúde física que eu tenho hoje. Um dia meu corpo vai perder o foco da energia dele. Tudo é transitório. Tudo que é material é transitório. Mas, então, se é ele que me alimenta, a minha felicidade está comprometida. Fatalmente. É por isso que aqui tem aquele simbolismo deles deixando o Egito, que em hebraico significa estreito, atravessando para a terra prometida, que é a terra que existe dentro de todos nós. De todos nós. E para encerrar minha fala, eu gosto muito de ver Deus como um artista mesmo. Para mim, Deus é um artista. Porque ele vai pegar um processo, ele vai pegar uma doença, e se você estiver atento, se você estiver ali junto com ele, ele vai transformar aquela doença numa cura. Porque se o foco é o espírito eterno, a doença do corpo é mera ferramenta para que o espírito eterno se cure dos verdadeiros males, que são os vícios, são as imperfeições da alma, que te impedem de conquistar essa felicidade, que é legítima, que independe de circunstâncias externas. Um exemplo é o Jerônimo Mendonça, que todo mundo conheceu, o gigante deitado. Fazia coisas extraordinárias sem mexer o corpo, tetraplégico, ali, completamente paralítico. Mas fazia coisas extraordinárias. Porque Jerônimo só tinha o corpo doente. A alma curou-se. Com certeza nesse processo também. A gente vê que o Chico tinha várias doenças. E mesmo assim era extremamente feliz. Era extremamente produtivo. Exatamente por isso. Porque Deus é um artista. E nós somos suas obras-primas. Se nos atentamos e colaboramos, a obra de arte fica cada vez mais bela. Mas compete a nós, nas palavras do Cristo, que parafraseava Isaías, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que maravilha. Vamos à parte melhor de todas. Eu adoro essa parte. A parte onde a gente cruzeia um cadinho. A gente vai ter os nossos amigos aí conectados. Gente, por favor, sintam-se à vontade. Aos amigos que entraram por último aí, a Ludiene, o Vitor, Sarai, Matiele, o Uriel de Patos está aí também com a gente. Que Ah, coisa boa. Gente, por favor, sintam-se à vontade, tá? A Casa do Caminho é de todos nós. E a gente vai começar agora um papinho que a gente vai dissertar sobre esse assunto, a gente vai tirar algumas dúvidas, comentar, né? Perguntar. E eu fiquei ouvindo você dizer aí, Nicolas, assim, como que as coisas elas se casam perfeitamente, né? Todos os nossos assuntos, eles se encaixam de uma forma que a gente fica perplexo, né? Você falou do nosso querido amigo aí, é, Jerônimo? Jerônimo, né? E a nossa amiga que fez a live com a gente ontem citou ele e falou exatamente sobre isso, né? E ela comentou que alguém chegou para ele falando assim, alguém doente, não sei se é psicologicamente, enfim, qual é a finalidade, perguntou para ele qual seria o sonho dele, né? E aí ele fala assim, me mexer. E aí, a quem pergunta isso para ele, acho que já se cura já, né? Porque é algo tão simples para todos nós, né? E para ele não, simplesmente impossível, encarnadamente, é claro, né? Mas é bem isso, né, que você disse, né, Nicolas? A gente hoje em dia ainda temos o nosso espírito muito cego para isso. E quando eu digo nós, é todos nós, porque o Nicolas, eu, todo mundo que está aqui, né, nós ainda não conseguimos enxergar de forma tão nítida e clara, porque infelizmente os nossos espíritos estão tomados por um véu ainda, né? A gente não está em um nível crístico ainda, né? Nós não somos anjos, como dizem, né, por aí, para a gente enxergar. Mas a gente precisa se colocar como seres em evolução e começar a condicionar um pouquinho mais, né? Ir para a academia do espírito, porque a gente vai para o do corpo, né? Para o do corpo todo mundo vai, né?
fica fortão lá, em forma, mas e a do espírito? Qual que é o esforço espiritual que a gente faz, né? Qual é a academia, qual é a dieta, né, espiritual? E você falou aí sobre as condições para a gente ser feliz, né? Ah, eu sou feliz porque eu tenho saúde, eu estou bem, né? Eu estou em forma, eu sou jovem, eu não tenho doenças, né? A gente conversou muito quanto a isso aqui com a nossa amiga de Patos também, é, que é uma pessoa espetacular, a nossa amiga Raisna, não sei se você conhece ela daí, ela é um exemplo vivo, literalmente, né, encarnado e em espírito, do que é essa disposição, mesmo nas condições mais adversas possíveis, né? Que é quando o corpo não se encontra em condições salutares, mínimas, para que o espírito esteja vivo, esteja com bom ânimo, né? Situações que a gente se sente até desconfortável, né? Como esse mesmo fato que a gente colocou aqui. Jerônimo tinha o sonho de simplesmente mexer. Pegar isso aqui, gente, fazer isso. Ele não conseguia. E a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz um monte de coisas e nós não estamos ainda satisfeitos, né, quanto a isso, né? Não é que nós devemos ficar satisfeitos só por isso, né? Devemos ficar por muitas outras coisas. Mas a Sabe o que é condição. interessante, Guto? É que quando. Isso que eu acho mais lindo. Quando o corpo fala menos, o espírito fala mais. Quando o coração está atento. O espírito, muitas vezes, ele é ofuscado pelo mundo, quando você tem muita coisa do mundo. Você está muito saudável. Eu lembro direitinho, eu conto muito isso, que em 2019 eu estava muito perturbado. Estava muito correndo com várias coisas da vida material e estava muito perturbado. E em termos de saúde, eu estava perfeito. Mas eu tive uma visita divina, que foi a dengue. Eu não conseguia mexer. E foi maravilhoso. Porque aí eu retomei meu equilíbrio. Porque quando você começa a colocar as coisas do mundo como referências para você, você fica inquieto. Você fica ansioso, você não dorme, você não tem paz, você fica, nossa, conta, carreira, meta, não sei o quê. Aquilo vai te consumindo. E quando você começa a ter movimentos do espírito, aí você se nutre, você se alimenta. Você começa a observar o nascer do sol, você observa uma flor, uma borboleta, um livro, um amigo. Um amigo que às vezes, nossa, o Guto me ligou, nossa senhora, o Guto tá me ligando, eu tenho que resolver isso aqui. Não, é o Guto que tá me ligando, é meu amigo. Eu nunca esqueço de uma pergunta que o Chico faz com uma mãe. Uma mãe chegou lá e falou, nossa, Chico, meu marido me respeita, meus filhos dá trabalho demais e não sei o que e tal. Aí o Chico falou assim, minha irmã, só tem uma pergunta pra você. Você se alimenta do amor que você dá? A mulher desmontou. E é isso que eu fico impressionado, porque a gente só se alimenta do amor que a gente dá quando a gente deixa o espírito falar, sabe? E o corpo, quando a gente deixa o corpo falar demais, aí o espírito começa a ficar com fome. E a gente começa a ficar ansioso, febril, né? Aquela febre do mundo. Eu acho isso muito encantador, assim. Quantas vezes que, quando parece que quando as portas do mundo se fecham, se você tem quietude, as portas do espírito se abrem. E a gente conquista novos horizontes. E é tão bonita a gente, assim, é claro que para nós, né, no estágio evolutivo em que a gente está, infelizmente, nós não temos condição de nos encontrar enfermos do corpo físico e conscientemente ou lucidamente estarmos felizes, né? Regozijar disso. Infelizmente, nós sofremos, e isso é uma condição nossa ainda, né? Evolutivamente. Mas nós vimos muitos amigos nossos, né? Até amigos de perto mesmo, né? Casos simples que sejam, não, a gente não tem que chegar num caso de Raisna, né? Que ela foi convidada pelo câncer a refletir um pouquinho sobre ela em si, né? Ela contando sobre isso é uma coisa linda, né? Ela hoje ela tem agradecimento sincero pela oportunidade que Deus concedeu a ela de ser instrumento na vida de muita gente e continuar sendo. É claro que a gente precisa de olhar isso com um pouco mais de cuidado, de carinho. Realmente, não são todos que enxergam dessa forma. E eu posso dizer que há pouco tempo atrás uma gripe já me desconcentrava completamente, né? Tem gente que, né, é, possuem doenças muito mais graves e são muito mais gratas, mais felizes, espiritualmente dizendo, né? Uma coisa é bom a gente falar, né, Nicolas? Porque para nós a felicidade ela ainda é condicionada aos bens materiais, né? A você estar suprido de
necessidades básicas, né, de saneamento, de alimentação, de limpeza, de condições mínimas básicas, mas o espírito não necessariamente depende disso, né? Muitos amigos nossos que têm doenças graves e que nesses instantes eles conseguem fazer com que o seu espírito reluza ainda mais, né? Assim, para dizer que não são só casos extremos, né? A nossa querida Jéssica, teve um dia que ela chegou para mim e falou assim: Mano, esses dias eu estava pensando em casa, eu precisava muito de defender uma tese, não sei, alguma coisa assim, em um curso que ela fez. E aí, 2 dias antes, ela simplesmente pegou uma gripe, ficou totalmente rouca, com uma dor insuportável, e ela não conseguia tomar nada. E aí ela, né, se viu contrariada, né? Falou assim, meu Deus, eu esperei tanto tempo para isso e tal. E aí, como ela sempre faz, né, depois que passou aquele, né, aí ela foi convidada a refletir, porque ela não podia falar nada, então ela tinha que ficar calada o tempo todo, né? Sendo cuidada, né? E aí ela percebeu que isso seria um convite para ela parar um pouco de falar e começar a escutar o que os outros ao entorno dela tinham para poder dizer e se dar a chance de ser cuidada, né? Eu estou colocando aqui com certeza que ela não vai achar ruim de forma nenhuma, porque é uma chance grata que todos nós temos, né? E é tão bom quando a gente entende convites que Deus faz através de várias formas, né? E ela conseguiu entender isso e ela trocou, né, aquele questionamento de, ao invés de querer saber por quê, querer saber o que aquela dor que é dela, né? O que a doença veio para mostrar para ela, né? E é como a gente sempre diz, né? Quando a dor visita a gente, é muito melhor a gente não questioná-la e sim convidá-la para entrar, tomar um pouquinho de café, como eu digo, e perguntar o que ela quer de nós, né? Porque a dor sempre ensina muito, né? E quando você falou, É eu legal. acho... Pode Sabe o falar. que é legal quando você conhece, quando você conversa com alguém que passou por muitos sofrimentos, você percebe uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Aquela noite, parece que chegam tão as noites da vida da gente, aquelas noites traiçoeiras, né? Que é aquela música, né? As noites Demora. traiçoeiras. Que você fala assim, cara, não tem amanhã, não tem jeito, não tem amanhã, não. Não tem jeito, a Acabou vida tudo. acabou. Cheguei na minha curva, assim, no fim da rua, né? O fim do caminho. Então, a poesia do Vinícius de Moraes lá. É pau, é pedra ao fim do caminho. E ele. E é legal que você dorme assim, cara, não vou nem acordar amanhã, não tem jeito. E aí amanhece. E a vida continua. E quando você vê, acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, a vida passa. E a vida segue. É isso que eu fico impressionado. Tem um livro do Sidney Sheldon que eu sou apaixonado. O livro é maravilhoso. Mas para mim o mais bonito ainda é o título. Se houver amanhã. Eu sou apaixonado com esse título. Se houver amanhã. Porque sempre há. Sempre há uma amanhã. E isso é muito consolador pra gente. Sempre há uma amanhã. Não interessa o tamanho da tempestade, o tempo tá feio. Existe um amanhã. E eu acho muito legal quando você conversa com pessoas que sofreram muito, que tiveram muitas experiências duras, essas pessoas vão apresentando um grau de quietude, de tranquilidade, de paz. Eu lembro quando eu era mais novo, eu morria de. Eu sempre fui um pouquinho cético com as coisas. Eu ficava assim, nossa, que frescura desse povo ir lá pra Uberaba ver o Chico, que besteira. Nossa, e não sei o quê. Porque eu não entendia o que era a vibração do espírito superior. E um dia eu tava indo pra campanha do Quilo, e eu encontrei um companheiro nosso do centro, que morava lá perto. Aí eu passei em frente à casa dele. Aí, Nicolas, você tem que conhecer minha mãe. Não, eu falei, tô atrasado. Não, não, você para aqui só um minutinho e conhece minha mãe. Falei, cara, tá. Ele insistiu tanto. Eu falei, não, deixa eu conhecer a mãe desse homem, né? E entrei. Guto, é uma senhorinha. Mas a luz dessa senhora é tão forte, que eu falei, cara, queria. Por que, que o Chico não tá vivo ainda pela Uberaba conhecer o Chico? Agora eu quero sentir essa vibração. Quanto E tempo? aí você vai conversar com ela teve uma vida de dor, ela sofria todo tipo de forma, apanhava do marido, os filhos tinham vários problemas, passou por doenças. O marido que batia ela teve que cuidar depois até ele desencarnar. A pessoa não teve uma vida fácil. Mas essas dores é como se elas virassem um tempero que trouxesse novos, um tempero, como o Jocan falava, né? Um tempero, que vai trazendo novos sabores para a alma.
O espírito vai sendo recozido em novas formas. Mas para isso a gente tem que estar atento. Não é natural, né? Tipo assim, sofreu, transformou. Entra a atenção. Para que isso não se desdobre em revolta, em mais patologias, né? Uma doença que devia trazer uma regeneração vira uma outra patologia. É aí que entra Exatamente. essa atenção, nessa resignação. Eu achei legal quando você colocou falando dessa história aí de quando a gente passa por uma noite muito difícil, né, de doença, de dor, enfim, de desconforto. Parece que a noite não vai ter fim e realmente ela não tem. Durante a dor ela não tem fim, isso é um fato, né? A gente acha que não vai ter um próximo dia. Lembrei de uma frase que eu li, que eu não me lembro quem, porque eu sou péssimo nisso. Todo mundo sabe que eu sou horrível nisso. Eu não sei número de questão, quem que falou, mas só sei que eu li. A frase é muito forte, fala o seguinte: e se você tivesse amanhã só o que você agradeceu hoje? É uma frase tão intensa, né? E você para e pensa assim, gente, mas será que eu teria capacidade de sobreviver só pelo que eu agradeço, né? Enfim, cada um vai pensar da forma como achar aí, né? E aí, essa coisa de também da gente sempre colocar uma condição externa para o nosso bem-estar interno, né? Que a gente falou, também estava em conversa com a Raisa em um sábado à tarde e eu descobri que ela também é apaixonada por sábados à tarde. Eu sou, assim, vislumbrado. Para minha vida poderia ser um sábado à tarde eterno, com sol ainda, né? E, e aí ela falou assim, meu amigo, eu também sou apaixonado por um sábado à tarde, eu acho o dia mais lindo, eu acho que o mundo fica mais bonito. E aí algum de nós falou assim, ah, não, mas o mundo aqui não tá tão assim, porque não tem sol, tá um dia meio feio. E aí a gente pensou assim, mas será que a gente precisa de sábados à tardes e ensolarados para a gente ser feliz, né? Aí a gente conversa muito sobre isso. E aí a gente veio essa dúvida, né? Será que eu estou colocando muita condicionalidade, muita condição externa para que o meu espírito entenda felicidade espiritual, que é aquele tópico que a gente falou, né? A nossa forma de enxergar a felicidade ainda é condicionada à materialidade. Eu preciso ter um celular de último nível, eu preciso ter um carro muito bom, eu preciso ter uma casa ótima. Falando novamente, não, isso não é errado, né, Nicolas? Todo mundo tem direito de ser sim, e é louvável, todo mundo tem. Mas eu tenho a obrigação de colocar sobre esses bens uma condicionalidade da minha felicidade espiritual, né? A gente vê tanta gente, né, Nicolas? A gente leva um baile, né? Esses dias a gente foi levar uns ovos de Páscoa que, e, assim, não tinha nada a ver com o negócio. Eu fui lá só para dar um, né, suporte. A gente chegou lá, gente, é tanta gente que consegue ser agradecida por um quase nada que a gente acha que é insignificante. E a gente tem tanta coisa e não consegue ser grato por tanta coisa, né? É algo que nos leva realmente a questionar, a refletir. Por que eu não consigo ser grato, até mesmo pela doença, pela dor, né? E quando você fala aí que o Cristo ele não nos entrega o remédio, ele nos dá a receita, né? E isso a gente precisa de ver. Evangelho, quando a gente lê, a gente acha que ali vai estar a cura para nossas dores sem esforço nenhum, né? Qual seria o mérito, gente, né, de Deus conceder a vida para todos nós, os seus filhos, sendo que ele entregaria de mão beijada, né? Ele já está te dando a fórmula, né? Ele está te dando o caminho, o mapa ali, né? Cabe a nós fazer esse esforço, né? Aí sim, única questão que eu sei de cor, né? 909. Os espíritos dizem que nos falta muita vontade, falta muito esforço, pouco de nós fazem esforços, né? Mas que a gente pode fazer a partir de hoje. Eu vendo essa live aqui, eu falei, gente, eu posso fazer sim esforço, eu posso definir uma meta e querer cumprir ela, né? E é aquela coisa de não questionar o porquê, a causa, né? Ah, de onde que veio isso, né? É igual aquele caso lá, tô lá fazendo a prova, não consigo resolver questão de jeito nenhum. Ao invés de me apegar em responsabilizar o professor que não conseguiu fazer ela certa, eu tenho que quebrar a cabeça para resolver ela, porque eu sei que ela está certa. Então, gente, Deus não erra. Tirem isso de cabeça, não foquem no porquê, não foquem na causa, porque a causa existe, ela está lá, ela é imutável. E a gente teve mão demais nessa causa, né, Nicolas? Porque se a gente vive isso hoje é porque a gente teve causa. Mas a gente focar no porquê, no para quê, né? Qual é a finalidade, né? Trocar o meu olhar do passado para futuro, né? O que isso Eu, quer mo- eu morro dizer? de medo dessa visão, ô Guto. Você tem que pagar, né? A gente fala pagar, né? Não, você tem que pagar. Eu fico assim, imagina.
Imagina eu ter que pagar tudo que eu devo pros meus pais. Fala, não, agora você vai ter que pagar no cash tudo que seus pais fizeram pra você. Imagina. Que utopia. Com meu pai, com a minha mãe encarnados, cheios de defeitos humanos, que cometeram seus erros também, todos os pais cometem, são humanos. Como eles falando, tem manual, né? O manual do pai e da mãe. Estão lá dando o melhor deles. Igual fala o jogador de futebol, né? Dê o melhor de si. E não. Agora imagina Deus. Como é que eu pago algo pra Deus? É uma das coisas que eu acho mais lindos em pai e mãe é isso. Você pode ver que o pai e a mãe, eles ficam felizes de você estar feliz. Eles não querem o devolutivo, eles não querem, não, não, me dá uma casa. Eu tô criando o Guto porque um dia a Parque Idiomas vai ser uma rede internacional e vai me dar um jatinho. Se Deus quiser. Não, assim, se der é ótimo, né? Dona Neuza viajar aí o mundo aí no jatinho dela e tal. Acho que ela não vai querer, que ela não vai querer ficar longe dos Mas ela meninos pede muito tempo. netos, viu? Aí, tá vendo? Brincadeira. Mas eu acho lindo isso, assim, o pai e a mãe se regozijam do filho estar feliz. E se os pais já têm esse nível de desprendimento, imagina Deus. Queria fazer um comentário um comentáriozinho aí para nossa amiga aí. Gente, desculpa, eu não sei ler esses nomes, né? Assim, me desculpa se eu estiver lendo errado. Para nossa amiga Sobral Shawana. Ela disse que caiu aqui por acaso. Você conta ou eu, Nicolas? Sei não, Olha, viu? É, Deus não é um então, cara que gosta muito de acaso, não, viu? a gente chama acaso, gente, de oportunidade com merecimento, né? Você merecia estar aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente deve fazer mesmo, vale a pena. Por acaso não foi, tenho certeza, não sei como, mas por acaso não foi. E se você está sendo convidada, né, a se conhecer um pouquinho de forma interna, né? Isso é lindo, né? Lembrei de uma história que eu estava ouvindo uma live para um estudo que a gente vai fazer daqui a um tempo, do nosso querido, eu sou fãzaço, mas fã mesmo, tive a oportunidade de ver várias vezes, do nosso amigo Haroldo, e ele estava contando uma historinha para exemplificar. As histórias dele são maravilhosas também. E aí faz um link do que eu queria falar aqui, que você falou que Cristo ele não dá o remédio, ele não dá a cura, ele dá a receita, né? Ele não dá remédio, ele vai te falar como você faz. E aí tem uma história que é uma alusão explicando onde Deus colocou o tesouro do homem. E aí tá lá os deuses tudo discutindo. E aí o estagiário estava lá do lado, mas não podia falar nada, né? Porque você sabe como é que é, né, Nicolas? Não pode falar nada, você só faz, né? Aí os deuses discutindo, aí vários deram ideia, e um deles deu a ideia de colocar o tesouro do homem em cima da montanha mais alta. E aí o outro falou assim: não, não dá, gente, porque daqui a pouco o homem inventará um negócio de helicóptero. Aí vai chegar lá e pega. Não, não dá. Aí o outro Deus, já sei, vamos colocar no fundo do mar, no mais ponto mais fundo. Aí alguém falou assim: não pode, gente, porque daqui a pouco o homem vai inventar o submarino e vai lá embaixo e pega. Aí o outro falou assim: então não sei onde que é. Aí o estagiário lá, né, caladinho, falou assim: gente, eu posso dar uma ideia, tal. Aí os deuses, já que não tem outra, né, melhor, pode dar. Aí ele falou assim: vamos colocar o tesouro do homem dentro dele, porque ele vai estar querendo olhar tanto ao entorno que ele não vai conseguir achar dentro dele. Aí a nossa amiga aí, né, que falou que por acaso caiu aqui, ela está sendo convidada a procurar dentro dela, né, e todos nós, dentro de cada um de nós, esse tesouro que Deus colocou. Está na nossa consciência, está no nosso íntimo, né? Nós temos a centelha divina aí que nos conecta invariavelmente, a nossa operadora, né, que é o chip que conecta a Deus de forma direta, é a Wi-Fi mais rápida que a gente vai ter para todo sempre, né? E a gente entender um pouco melhor, né? Porque o tesouro está em nós. Agora, Deus colocou para nós o mapa que se chama Evangelho. Agora, quantas vezes a gente vai colocar em prática essa trilha aí, né, Nicolas? Só depende de cada um de nós. E voltando ao cerne da questão, que são as doenças no processo evolutivo, vou começar aqui agora com o meu talk show. Vou te Bora. perguntar, vou te perguntar umas coisas aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso aí, Shawana, eu acredito que ela deva chamar Shawana, né? Se não for, você coloca aqui embaixo aqui pra gente aqui. Então já tá aqui dentro, tá? Tem um bebê crescendo aí, ó. O tesouro tá aí dentro. Que coisa maravilhosa. Aí, ó, tá mais uma obra de Deus vindo aí.
Nicolas, como a gente está falando sobre as doenças no processo evolutivo, eu coloquei umas dúvidazinhas aqui que eu acredito que possa ser de alguns dos nossos é, companheiros. E se houver, gente, mais dúvidas também, sintam-se à vontade. Pode colocar aqui embaixo, a live é de todos nós, né? A gente normalmente temos muitas dúvidas com relação ao papel, à funcionalidade, né, a para que serve, ou de onde que veio e por que que a gente tem doenças do ponto de vista material, psicológico e emocional e espiritual, né? É, tem algumas obras espíritas que falam sobre doenças, né, do ponto de vista do espírito para a carne, mas tem poucos que falam com relação da carne para o espírito, embora nessas obras estejam implicitamente lá também, né? Mas a gente tem muita dúvida do nosso ponto de vista material, que os nossos espíritos conseguem entender. Fala um pouquinho sobre se há obrigatoriedade ou se todas as doenças que nós vivemos hoje, que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, elas obrigatoriamente, todas elas estão no meu processo, no meu planejamento reencarnatório. Ou tem alguma aí que eu cometi por falha minha mesmo? Na verdade, assim, na verdade, Em todas verdade as vos digo, doenças são. Oi? em verdade vos digo, É, verdade vos digo que todas as doenças são por nossa causa. A questão é se é em vidas passadas ou nessa, mas sempre é por nossa causa, não tem nada aleatório. Não, vou te dar de presente uma pneumonia. Não. Tem um livro que eu gosto muito do Leon Denis, chama O Grande Enigma. E lá ele vai dissertar um pouquinho sobre o mal. Ele vai falar assim que o mal é um ciclo que se encerra em si mesmo. Porque a função de todo mal é que ele chegue a um nível tão extremo que ele faça com que a pessoa repense a postura que a conduziu para aquele mal e ela mude. Por exemplo, o orgulhoso. Qual que é a sina de todo orgulhoso? Se desiludir. Se desiludir. Mas coisas que eu acordar amanhã e falar, não, eu sou o mais lindo do mundo. Vai aparecer um menino de 5 anos que fala, tia, isso é feio, tia. Vai aparecer um menino de 5 anos que fala, tia, isso é feio, tia. Não adianta. Com aquela carinha mais boazinha, né? Tipo assim, não tô falando por mal, eu tô falando a verdade. é porque é verdade, né? Só por isso. É porque é verdade. O egoísta também, o egoísta tende ao quê? A ficar sozinho. Ele vai se isolando, porque ele é egoísta, ele se isola a um ponto que ele começa a sofrer. E aí ele aprende com esse processo. O mal, ele é um ciclo que morre em si mesmo. A questão é quando que eu estou disposto a encerrar esse ciclo. Mas todas as doenças são causadas por mim. Até porque Deus nem precisa de pôr mais doença, né? A gente atrai tanta, né? Que ele nem precisa de falar, não, vou dar mais uma. Não. A gente mesmo atrai. A gente mesmo atrai. Mas o que é mais bonito, e essa é uma fala do Espírito de Verdade no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, e tem 8. O Espírito de Verdade vai falar lá que junto com toda aflição, Deus põe junto consolo. Não existe uma aflição que não caminhe junto o consolo. Ah, é o consolo que você quer? Nem sempre. Mas ela sempre vai ser o consolo que você precisa. O que quer, nem sempre. Porque a gente também tem mania, né, Guto? De querer um consolo que não é consolo, né? Você não quer o consolo. Você, ai, Deus, eu tô muito gordinho. Tá, qual consolo que você quer? Ah, Nutella. Sorvete. Sim, Milkshake. Não dá exatamente. certo. Não é um consolo ali equilibrando com a aflição. Né? Mas Amigo, é eu vou sempre juntar. passar pela gente. Perfeito. Então, respondido, então, invariavelmente somos nós quem fazemos a escolha, independe de se foi na vida passada ou nas vidas passadas ou nessa, né? É o que Joana de Ângeles diz que é no ontem ou no hoje, né? Tem coisas que eu escolho fazer já hoje, mas tem coisas que invariavelmente vieram já, né? Eu vou juntar Mas vamos ser a. sinceros, né, Guto? 90% é de hoje, né? A gente adora ficar jogando as coisas do débito. Mais ou menos, Achando isso que tá mesmo. pagando no crédito, a gente tá pagando no débito mesmo. A gente gosta também de desresponsabilizar a gente, né? Ah, é porque já estava lá já, né? Não fiz nada de E é como errado se a hoje. pessoa da outra vida fosse outra pessoa. Tipo assim, não, Aham, eu na Idade Média era outro cara. Não sou eu. É outro cara, é outro exatamente. espírito.
Meu amigo, eu vou juntar a pergunta da nossa querida amiga Raquel com uma segunda minha que eu acho que encaixa perfeitamente. A minha seria: a gente precisa invariavelmente passar pela fileira da doença para se depurar, e em conjunto com a dela, as doenças seriam lapidações? Hum. As doenças podem ser vistas como lapidações. É uma forma linda de se ver, porque é basicamente isso mesmo. Você tem é importante entender o seguinte, gente. Deus, ele não está muito preocupado com o que você faz, sabe? Porque assim, é uma reencarnação. É como se fosse assim, mais ou menos assim, é só uma metáfora. Mas é como assim, se você pegasse dois menininhos e eles estão brincando, eles falam, não, vou dar um carrinho para um brincar e um carrinho para o outro. E ele estragou o carrinho. O corpo é o carrinho. Seu corpo morreu, eles faz outro. Não tem problema. O corpo, na verdade, é uma coisa assim, apesar da sua beleza, é algo extremamente descartável. O seu corpo fica e seu espírito segue. Ele segue o baile, tranquilamente. Deus está preocupado é com a sua intenção. A questão é a intenção. O ato em si mesmo não é tão importante. Sabe por quê? Tem um monte de coisa que a gente não faz porque falta oportunidade. Tem um monte de coisa que a gente só não faz porque falta oportunidade. Por isso que ele está muito preocupado com a intenção. Então, ele tem esse foco de falar, não, tem que trabalhar as intenções. É o que está por trás. Ah, o cara mente. Mas por que ele mente? O que é o móvel da mentira? É vaidade? É preservação? Qual que é o móvel? O Estevão, no livro Paulo Estevão, mente. Mas ele mente por uma boa causa. Ah, aqui, o Estevão mentiu? Mentiu. Quer descobrir? Lê Paulo Estevão. Ah, o Estevão faz uma mentira. Ele mente lá. Tem uma mentira. Ele mentiu. Mas mentiu com uma razão que foi excelente. Lá. Mas a gente não mente, geralmente, por coisa boa, né, Guto? A gente não, Infelizmente. geralmente. A questão é sempre essa. Então, por trás de todo ato errado, existe um aspecto que está na sua essência espiritual que tem que ser melhorado. E aí sim, a doença pode ser um processo de lapidação. E agora, dentro do que você perguntou, Guto, eu acho muito pertinente também. Pelo seguinte, a gente não precisaria de passar pelas doenças obrigatoriamente. A gente passa por quê? Porque a gente é cabeça dura mesmo. A gente é cabeça dura. No fundo, se a gente fosse mais manso de coração, menos duro, com certeza a gente não precisaria de passar por isso. Tanto que a gente pode pegar o seguinte, divisão. Tem até aquele coach, não sei qual que fala, pega a visão, né? Não sei qual que é. Que ele. Que é o seguinte: os espíritos em graus mais avançados, dos planetas de regeneração para frente, não tem mais sofrimento. Mas eles continuam evoluindo. Todos os espíritos do universo evoluem. Imagina que horroroso você chegar num ponto e falar, não, evoluiu tudo já. Parabéns. Tá aqui um Acabaram diploma. essas fases. Eu falo, vou agora fazer o quê? Eu vou morrer, né? Cheguei no ponto. Evoluiu de um espírito morre, né? Ele evoluiu, agora morre. Pelo que os espíritos nos contam, na revista Espírita de 1868, que trata dos Cristos, em outras obras, todos os espíritos evoluem. Até Jesus! Até Jesus. Jesus também evolui. Lógico que não mais com as nossas questões. A gente fala que Jesus é perfeito na escala humana. Para nós ele é perfeito. Nada do que a gente tudo que a gente está tentando desenvolver aqui, Jesus já é pós-doutorado, pós-especialista. Jesus continua evoluindo, mas em novos planos. O que que é? A gente não sabe, né, Guto? Deve ser criar um buraco negro, criar uma estrela anã, criar uma nova civilização, desenvolver uma mitocôndria, coisas avançadas, coisas de Cristo, né, que a gente não chegou, a gente está no pré. A gente está assim, a gente está no nível assim, não enfia o dedo no olho do outro. Não pode enfiar o dedo no olho do coleguinha. Jesus Quando está o no outro falar, pós-doutorado. cala a boca, né? É. Por isso que eu acho interessante entender isso. Os espíritos mais evoluídos não precisam mais de sofrimento, obrigatoriamente. Eles continuam evoluindo sem sofrimento. A Exatamente. dor é um dos mecanismos. Não é obrigatório, é um deles. E Falando assim, um eu pouco. acho que é Desculpa. melhor suar do que chorar, né? É uma fala do André Luiz no nosso lar, né? Suai para que não precisais chorar. Ótimo, muito bom, meu amigo. Essa frase eu não tinha ouvido ainda. Vamos suar, gente, porque chorar a gente já cansou já. Falando sobre isso que você disse, eu acho legal, interessante que todo mundo leia também, né?
se eu não me engano, é o capítulo 3 de A Gênese, falando sobre o bem e o mal. Lá eles perguntam se há necessidade de que o espírito passe pela fieira do mal. Eles dizem que não, passem só aqueles que se relutam em viver o bem, né? Eles falam que o mal ele existe quando o bem não está lá. E aí a gente pensa assim, gente, mas então haveria a chance de eu passar por essa vida ou por essas vidas sem escolher o mal, ou seja, doenças, enfim, tudo mais, né? Existe, mas nós ainda não estamos nesse ponto. Se Deus quiser, haverá uma época ainda, né, que a gente não precisará experimentar no mal para saber o que é aquilo, né? Como eles mesmos dizem, se você está vendo que num terreno acaba-se a terra e ali não existe mais chão, você não precisa de ir até o final, de pisar lá no nada e cair para você ver que não tem mais terra. Você pode olhar ali, tem uma placa ali avisando não vá mais à frente, mas a gente, né, como você falou, a gente é teimoso, a gente anda mais um pouco, passa a placa e cai para saber que não é, né? A tomadinha, né? O menino quer colocar o dedo lá na tomada, o pai fala, não coloca, não coloca, não coloca. Enquanto o menino não falar, não colocar, né? Nós tá nesse estágio ainda, né? Como que a gente vai querer não escolher o É mal um ainda? estado de espíritos imaturos, né, que nós somos. Isso É, está até no livro dos espíritos. Eu não recordo a questão exata, mas eles falam lá que espíritos que já têm algum grau de desenvolvimento intelectual vivem por ensaio ou por experimentação, né? A gente gosta de experimentar. Aí você fica preso numa cadeia de ação e reação, de consequências, sendo que com o atual nível evolutivo a gente não precisaria. A gente pode ser melhor, a gente pode se antecipar, né, às crises. exatamente. E Aí aí, que entra desculpa, pode falar. E aí só, Não, isso eu ia falar mesmo. então tá bom. Fechando só esse assunto aqui para a gente ir para a questão que a Carol colocou, que eu acho fundamental, foi pertinentíssima, e a gente compreender que a doença, Nicolas, corrija-me caso eu estiver colocando de forma meio estranha, ela tem mais a ver com as expiações do que com as provas, ou seja, ela tem mais a ver com o passado que a gente fez de forma indevida, digamos assim, e a gente está reparando por lembranças de atos que a gente fez. A doença em si, ela não necessariamente tem a ver com uma provação que é voltada para o futuro, né? Provação tem mais ligação com o bem que a gente faz para o próximo, né? Com atitudes que a gente tenha, movimentações nesse espaço onde a gente está, né? A doença ela é um pouco mais ligada às nossas falhas, né? Não é que Deus fala assim, você vai vir doente para você provar que isso é isso então. Então, tipo assim, porque senão haveria necessidade de passar pelo mal para depurar. E não é isso que eles dizem aqui, né? Você não necessariamente precisa de passar pela feira do mal, não precisa de estar doente, não precisa de sentir a dor. Você pode escolher não sentir ela e suar ao invés de chorar, como você muito bem colocou, né? É, E aí, depende muito, assim, porque na verdade é o que você colocou mesmo. A expiação entra no que. Quem tinha falado da questão da lapidar? Não, não foi a Carol, não, né? Ou foi a Carol também, que falou a questão de a doença como lapidar. foi a Raquel. Raquel. Foi muito do que a Raquel falou. A expiação é lapidar, né? Espiar, botar para fora. Você tem um defeito e você vai botar esse defeito para fora. E nem significa, às vezes, a expiação exatamente algo que se fez. Na verdade, é algo que se tem dentro de si que tem que se pôr para fora. Egoísmo, orgulho, apegos, essas coisas. E a aprovação, é uma busca de capacitar-se para o futuro. Então, pode acontecer também que, por cumprir determinada tarefa que está te capacitando, você vai trazer para si algumas doenças. A gente já vê que alguns missionários passam por muitas doenças, exatamente para cumprir-se determinados objetivos. A gente tem um caso que é muito interessante, que eu gosto muito, também da série André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, que você vai ter o Dimas. Que o Dimas aconteceu isso. O Dimas teve uma vida de dores, uma vida de dores, e que as dores aconteceram justamente porque ele queria trabalhar no bem. Ele não dormia, porque ele estava ajudando os necessitados. Era um movimento daquele espírito. Mas, inclusive, ele é criticado. Fala, não, ele pegou pesado demais. Ele podia ter pegado um pouco mais leve. O mentor até ajudou a falar, há existências que ganham-se na intensidade, mesmo perdendo na extensão. Mas, assim, isso acontece também muitas vezes em casos de provação. Para cumprir-se uma tarefa, a pessoa sofre
como se fosse um desgaste. É que nem pai e mãe, né? Quantas noites sem dormir em nome dos filhos, né? Isso também pode acontecer, sabe? É sempre necessário analisar caso a caso. Assim, eu quis dizer com relação a doenças que necessariamente têm ligação com algum desvio que a gente já teve. É claro Ah, que há casos de estados patológicos em que a gente é convidado a se lapidar para realmente provar, mas não foi uma escolha nossa a gente fazer de forma indevida, pagar pelo erro depois, né? Eles escolhem essa prova conscientemente, pode-se dizer, né? Ah, eu quero experimentar dessa privação para que eu consiga chegar até um nível mais alto, né? É só para a gente deixar claro aí o que é doença causada por mim em um outro dia, né? E as que eu escolho para que depuremos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da Carol que ela trouxe aqui, para a gente não extrapolar muito nosso tempo. A Carol colocou aqui, Nicolas, fala um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade que temos enfrentado como doença do século, que mesmo não sendo física, machuca. No plano espiritual, e espero que abençoe muito, para que possa falar um pouquinho sobre esse processo, né? Lembrando, gente, que depressão e ansiedade são as doenças mais graves que o espírito pode ter. O Nicolas vai dizer um pouquinho mais aí para a gente, mas é uma das mais sérias. Então, merece um foco muito grande nisso. Carol, obrigado aí pela colocação. Foi muito boa. gostei também. Valeu, Carol. Então, é muito interessante isso pelo seguinte: as pessoas, há algumas décadas, alguns séculos atrás, tinham uma visão profundamente utópica da sociedade. Acreditavam que quanto mais eliminassem as dificuldades materiais, mais as pessoas seriam felizes. Aquela visão materialista e mecanicista, né? Quanto mais confortável, mais feliz eu sou. As pessoas tinham muito essa visão, que é uma visão profundamente equivocada. Quantos de nós não acham que os cientistas vão inventar novas coisas que vão resolver os problemas do mundo? Como a gente ainda tem essa visão que é distópica? Porque o que que é a ansiedade e a depressão? São formas doentias de se ver a vida. O depressivo é aquele que não consegue sair do passado. O ansioso é aquele que não consegue sair do futuro. Ambos têm dificuldade de viver nesse tempo que não tem esse nome por acaso, que é o presente. Que é o presente. E é inclusive aí que entra o evangelho como receita, né? Para você viver o presente. Jesus fala isso no evangelho. A cada dia basta o seu mal. Um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Até Jesus já se preocupava com a questão da ansiedade. Então o mestre já tinha esse enfoque. É exatamente por isso. Porque muitas vezes a gente acha que as soluções do mundo, as soluções técnicas, tecnológicas do mundo, vão resolver as coisas. Aí, por exemplo, a gente está enfrentando um mal super moderno, né? As fake news. Ai, fake news, fake news, fake news. A fake news é um dos maus mais antigos da humanidade, é a maledicência. A diferença é que ela ganhou um novo nível. Mas é o E é mesmo um mal de vício, sempre. né? Nossa, nossa, Augusto, você viu quem chegou na casa da Jéssica? Não, quem? Nossa, um rapaz estacionou o carro lá. Será que é namorado? Não sei. Pode ser, né? Mas ela não tava com fulano? Tava com fulano. Isso é velho. A única coisa que mudou é que a gente está com uma ferramenta imediata. Isso mostra até, inclusive, o seguinte: as fake news hoje é um mal super complexo, né? Ninguém sabe lidar com as fake news. Ninguém sabe lidar. Porque é muito difícil. Porque eles falam, não, não, não. Então vamos censurar. Mas como que você censura informação? Quem que tem juízo perfeito para censurar informação? As pessoas têm profunda dificuldade de lidar com fake news. Por quê? Porque as pessoas sempre foram maledicentes. As pessoas sempre tiveram preguiça de buscar informação, de ouvir todos os lados. Se chegou uma informação que bate mais ou menos com o que eu acho que tinha que ser, eu já concordo. Tô nem aí. É o mal da fake news. A depressão e a ansiedade sempre existiram. Sempre existiram. A questão é que agora, como o mundo se tornou mais confortável, se tornou mais moderno, elas estão mais visíveis. Porque é uma questão que é importante ser falada. O mundo é perfeito? Não é perfeito. Óbvio que não é.
Mas o mundo é muito melhor do que ele era. Temos que lutar muito contra o machismo estrutural, o racismo estrutural e tantas outras questões sociais que são muito importantes. Mas o mundo já fez grandes avanços. A mulher antigamente era vista como mercadoria. Mulher era mercadoria. Para a mulher do Augusto viajar, ele tinha que autorizar ela. Falou, eu autorizo que a fulana de tal viagem, mas tinha que pôr as datas lá. Esse dia tal, ela tem que voltar, senão se ela não voltar, o bicho pega. A sociedade já avançou muito em termos materiais. E a gente vê que as pessoas continuam infelizes, continuam confusas. Por quê? A questão interna. A questão interna. E se a gente perde isso de vista, a gente cai naquela questão que a gente tinha falado no começo, de se deslumbrar pelas coisas externas. Eu falo muito de trocar o meio pelo fim, sabe? A gente tem muita maneira de falar, o dinheiro é a raiz de todos os males, a beleza é a raiz de todos os males, não sei o que é a raiz de todos os males. E a gente tem que lembrar que tudo é criação de Deus. Nossa, o álcool é terrível. O álcool não é terrível. O terrível é o alcoólatra que faz mau uso do álcool. O álcool é um sedativo. Só isso. Se você pega um sedativo e usa até ficar doidão, o problema está em você, não está no álcool. O álcool é uma criação divina. Deus autorizou que o álcool existisse. O problema é quando eu troco o meio por fim. Dinheiro nunca foi ruim. O problema é quem faz um mau uso do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não é fim, o dinheiro é meio. É a mesma coisa do depressivo e o ansioso. Ele troca meio por fim. Ele pede o senso de algo como meio. E a gente faz isso com pessoas também, né? Eu começo a enxergar meus pais como fins absolutos. Será que eles são fins? Não são, sabe por quê? Porque um dia eles vão partir. Eles são meios. Para quê? Para eu adquirir o amor, para eu viver. A gente que perdeu alguém sabe, o que dói não é a partida da pessoa em si, é o que não se viveu. O que dói quando você perde alguém é o que você não viveu. É isso que dói. A saudade é ruim, sim. Dói. Mas o que dói mais é o que você não viveu. Por quê? Porque você viu um fim. Você queria aquilo ali, ó, segurava ali, ao invés de entender que é um meio. As pessoas são meios para eu vivenciar o amor. Não são fins, não são propriedades. São meios. São meios. Quando eu consigo não trocar meio por fim, eu consigo escapulir dessas doenças. E eu gosto muito de uma metáfora que eu aprendi com a Luísa numa palestra dele. Que a gente sempre fala que tem 10 mandamentos, né? E não tem 10 mandamentos. Tem um mandamento e 9 desdobramentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, é eu e Deus. Eu, Deus. Eu, Deus. Qualquer coisa que eu coloco entre ele e eu é raiz de sofrimento. Qualquer coisa que eu comece a colocar como fim, eu estou pondo entre eu e Deus. Ao invés de ver como um meio para que eu me conecte com Deus. O depressivo está lá no passado. Já passou, já aconteceu, e ele está preso ali. É, por exemplo, a pessoa que na vida passada era riquíssimo, era um milionário. Nessa vida ele não é milionário mais, mas a mente dele continua milionária. Ele continua milionário. Na vida passada ele era um galã de Hollywood. Nessa ele veio derrubadinho, veio narigudo. Aí ele quer continuar pensando como galã. É a mente que está cristalizada no tempo. E o ansioso é a mesma coisa. O ansioso começa a colocar questões. Não, quando eu tirar nota boa, eu vou ser feliz. Nossa, quando eu conquistar uma gema, eu vou ser feliz. Nossa, quando eu atingir a carreira dos sonhos, eu vou ser feliz. Ele fica postergando a tua felicidade. Podia ser feliz hoje. Não, ele quer adiando. Justamente por isso. Troca meio por fim. É aí que a gente começa a sofrer. A gente coloca as coisas entre nós e Deus. Deus tá lá, me abraça, filho. Você, não, pera aí, eu vou te abraçar agora. Deixa eu só rapidinho ali fazer uma coisa. Tô chegando. Exatamente. Muitos amigos nossos espíritas, psicólogos espíritas, né, e psicólogos também, eu acho importante a gente citar que a dor de quem sofre depressão e o transtorno da ansiedade, ela a gente precisa de validar ela, porque ela existe. Isso é um fato, é indiscutível, né? E a gente tem que tentar parar de desmerecer essa dor, mas até o certo ponto em que ela merece ser reconhecida, né? Nesses livros aqui de Joana de Ângeles, conflitos existenciais. E nesse aqui, Entre Dois Mundos, do Divaldo e do Filomeno,
eles contam muito que há uma diferença muito grande entre a existência do sentimento e o transtorno dele. Nesse caso, a ansiedade, como dizem os psicólogos espíritas, ele é necessário para a evolução do ser enquanto espírito, porque ele faz com que você saia de casa, que você queira ir em busca. Isso é um estímulo, é uma força que te move a fazer algo. Agora, o transtorno dele, ou seja, o adoecimento do sentimento, ele deve ser tratado exclusivamente. Então, eu acho que hoje a gente tem que colocar aqui que deve haver, é claro, o acolhimento antes de tudo, antes de tudo. E depois disso deve haver o condicionamento, né? O direcionamento, porque hoje o que precisa de ser feito é isso, né? O direcionamento. É, nessa obra, Entre Dois Mundos, fala muito sobre os transtornos de doenças mentais do espírito, que é lindo, gente. Quem puder ler esse livro é espetacular, fala de forma muito suave, leve, porém não menos firme, né, sobre isso. E quem toma conta desse transtorno, desvio, né, somos nós mesmos, né, como o próprio Nicolas veio trazer para nós. Cristo disse: vós sois deuses, nós temos essas escolhas, né? Mas é importantíssimo, eu acho, a gente dizer isso, porque realmente é a doença do século? É sim, né? Ela deve ser validada, ela existe, é um fato. A gente tem notícias tristes ao extremo de ver amigos nossos próximos tirando a própria vida, e depois deles cometerem esse ato, que é um ato, antes de tudo, de coragem, porque realmente precisa de muita coragem, mas ao mesmo tempo de desespero, porque eles não enxergam a saída. E é louvável a gente falar sobre isso, porque muita gente que pode estar aqui hoje, ou dos que vão ver, podem passar por isso, porque eu posso dizer porque eu passei por isso. Nicolas, não sei se pode dizer também, mas quando a gente se coloca como esse, que sente essa dor, a gente precisa de alguém ou de nós mesmos para validá-la, e isso é fundamental. Mas depois de validado, nós precisamos da cura. E como o Nicolas disse, né? Cristo veio trazer a fórmula, né? Ele veio trazer a receita, o mapinha tá lá. A gente precisa de ter vontade de estar lá, né? Sendo feito pelos nossos amigos, companheiros, familiares, né? Para eles nos darem aquele o clima para que a gente consiga estar lá, né? E a gente espera de coração que essa live seja um pouco isso também, que seja condicionadora, que seja, né, conduzidora disso, dessa escolha, mas a escolha sempre vem de nós, né? Mas esse transtorno, a gente precisa de ver também que é por mau uso nosso também. A gente deturpa, é como o próprio Nicolas disse, a gente troca o fim pelo meio, e não é isso, ou o meio pelo fim, desculpa. E é por isso mesmo que a gente sempre fala, né? Validar e acolher, mas buscar a instrução. Isso é fundamental. Quero agradecer assim, de coração a Carol por ter trazido isso, porque realmente é um ponto que a gente trabalha sempre, mas tem que ser contínuo, tem que ser incansavelmente trabalhado. E não é uma coisa óbvia, né? Porque, infelizmente, a gente só fala que é doença depois que, infelizmente, chega a pontos, né, extremos de tirar a própria vida física por desespero, né? E a gente sabe que isso causa um transtorno muito grande para o espírito desencarnado e para os que ficam aqui também, né? Que não vão ainda, né? Então, acaba que a gente está aqui para a gente refletir, para a gente falar sobre isso, né? É uma alegria. Assim, eu já vou pedindo desculpa aos amigos, aos espíritos que conduzem esse estudo, porque hoje realmente a gente extrapolou mesmo, mas tenho certeza que eles entendem isso, porque foi por uma causa muito boa, né? Essas lives, eu digo aqui, tem dias que eu começo aqui a live não sabendo como eu vou dar conta de conduzir, mas realmente, gente, isso aqui é a cura, porque realmente é a receita pelo qual a gente sabe que o remédio está dentro de nós. Então, se a gente sabe que ele está dentro de nós, a gente precisa saber chegar até lá. É aquela historiezinha, né? O tesouro está em nós, né? A gente tem que saber como que chega até nós. Parece muito óbvio, né? Ah, eu estou aqui, o tesouro está dentro de mim, basta fechar o olho, né? Pode parecer simples, pode até ser, mas a gente não começa isso, né? Então, assim, para mim, isso aqui é uma cura diária, reflexões que me valem para toda a vida, e eu me coloco assim, eu até falo, eu ouso em falar que eu sou privilegiado, né? Mesmo sabendo que eu não sou, mas me considero como tal, de estar aqui, podendo entrar na casa de todo mundo, de receber amigos que nunca pensei na vida um dia que eu pudesse falar, conhecer, né? E está sendo uma honra. O Nicolas é um desses,
irmãos assim, que eu tenho para a vida toda e realmente eu sei, porque é algo que transcende a qualquer obviedade. E a gente está aqui é para isso mesmo, é para se dar ajuda, né? O nosso Márcio aqui hoje, eu queria falar sobre ele. Hoje ele me contou um caso, nosso amigo lá do Rio, me contou um caso aí que da live de ontem ele já colocou em prática alguma coisa e ele conseguiu evangelizar dentro do ônibus que ele estava indo lá para a empresa. Ele conseguiu tocar um serzinho que estava ali do lado. Gente, se não por isso, por que que a gente está aqui, né? Como diz os nossos queridos aí, se não para espalhar esse focozinho de luz que a gente tem aqui, por que a gente está aqui, né? Então eu quero pegar embalo nessa fala minha e agradecer de coração mesmo, em espírito, pela bênção que nós temos dessa receita diária que nós temos aqui e de colocar à disposição sempre para quem quiser chamar a gente lá no Instagram, aqui no Instagram da Casa do Caminho, lá no Uai Espírita, chamar o Nicolas, que eu tenho certeza que ele está à disposição total, né? Na hora. E Certo. sempre estarmos juntos, né? Meu irmão, deixa aberto aí para que você considere aí as suas ideias e a gente já encerre a live de hoje. Ah, show de bola. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade. Sempre um prazer estar aqui, Guto, com você, com esse pessoal maravilhoso. Queria agradecer as perguntas, né, da Raquel e da Carol, foram muito legais, muito bem elaboradas. Queria agradecer os comentários de todos que participaram. Muito feliz de estar com vocês, é uma bênção, uma dádiva. E concordo com você na questão que a gente falou no finalzinho aí. Depressão e ansiedade não é frescura, mata, isso mata, é uma doença como qualquer outra. As pessoas ainda têm mania de achar que doença psicológica, doença psíquica é diferente, não é, mata, corrói. E mesmo que não te mate fisicamente, te impede de ter uma vida plena. Então é uma forma de morte. Então, assim, busca ajuda, busca atendimento, e principalmente, vamos aprender a enxergar que a vivência do evangelho é para ter uma vivência de saúde integral. A saúde não é só corporal, não é só mental, é integral, porque nós somos seres integrais. Busquemos viver com integridade. Busquemos a completude. É o que o Guto colocou, por exemplo. Tem espírita que tem vergonha de ganhar dinheiro. Não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro. Você só não pode pôr isso como cerne da sua vida. Aí é errado. Mas agora, você buscar, de jeito nenhum. De jeito nenhum é errado. Sejamos seres integrais, pois nós somos seres integrais. Vivamos de forma integrada. Aí já vê que Jesus era assim. Jesus aclamou Zaqueu, que era um homem rico da época. Com Jesus não tinha isso. Vamos evitar colocar a mente em caixinhas. Vamos nos trabalhar e viver como seres integrais que somos. Porque temos aí a receita maravilhosa para esse caminho. Exatamente. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos. É muito bom aprender em conjunto, é uma honra. Para quem não conseguiu assistir essa live maravilhosa, realmente foi espetacular desde o início. A gente está subindo ela agora para o IGTV do Instagram, da Casa do Caminho, e também para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. A gente espera que muitos outros amigos se utilizem da luz que foi essa live. Agradecer de coração ao nosso Mestre Jesus por nos intuir, abençoar a cada coração que está conectado aqui, em mente também, que todos nós possamos receber as bênçãos na nossa casa, no nosso lar, nos nossos espíritos acima de tudo, e que a gente continue firmes aí. Porque, como Joana de Angeli sempre diz, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Então, bora continuar. Se não tiver tudo bem, tá tudo bem também, gente. Vamos continuar juntos, tá bom? Nick, muito obrigado mais uma vez. Abraço apertado, amigo. Tô com saudade da gente É estar isso, nesses quando me encontros de chamando, eu sou jovens e aqui. comer o dia inteiro. Logo, logo a gente vai estar junto. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Nick, até a próxima.